Aproveitando que vocês estão em pé, vamos ler a Bíblia, irmãos, em São João, no capítulo 3, versículo 22, melhor dizendo. São João 3, versículo 22. Antes de nós lermos, vamos orar a Deus. Amantíssimo e eterno Deus, nosso Pai, nosso Salvador e Criador, te agradecemos por o Senhor nos trazer, Senhor, em tua casa e ter nos abençoado com os louvores, com as orações, tudo que tem sido feito nesse culto, Pai. Muito obrigado, Pai. E agora temos nossas Bíblias abertas em nossas mãos e vamos lê-las, Senhor. E pedimos que o Senhor venha nos dar o contexto que está aqui nesse texto, Pai. Que essas letras possam sair da Bíblia e entrar em nós. Que possamos absorver, Senhor, o contexto desse texto que vamos ler. Dá-nos tua graça, nos toma em tuas mãos. Toma a mim, Senhor, toma meus irmãos. Conduza todos nós em tua presença e não deixe que eu venha falar nada de mim mesmo, Senhor, mas que somente venha trazer aquilo que o Senhor desejar para esta noite, que teus filhos precisam ouvir, Senhor. Obrigado, Pai. Te pedimos a tua unção, a tua graça e nos entregamos em teus cuidados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então, amados, São João 3, versículo 22, que nos diz assim a Bíblia. Depois disto foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles, e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esse meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, e aquele que vem da terra é da terra, e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Amém? Vamos frisar o versículo 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre essa escritura. Eu não sou muito bom com títulos. Se fosse intitular, seria A Verdadeira Testemunha. Na mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha, o profeta diz: se você já esteve alguma vez em um tribunal, você tem que ter pleno conhecimento do que você está falando ali. Então, se você já teve essa experiência de ir diante de um juiz para testemunhar a favor ou contra alguém, você não pode conjecturar nada. O seu testemunho não pode ser o testemunho que alguém lhe disse que talvez fosse. O seu testemunho tem que ser algo que você presenciou, algo que você mesmo viu. Não é algo que alguém
pudesse te induzir a dizer. Agora, nós sabemos que os advogados, assim por diante, eles te induzem a falar algo que talvez você não queira falar ou que talvez você não viu. Mas o nosso testemunho tem que ser aquilo que nós mesmos vimos. Amém? Então, o testemunho de uma verdadeira testemunha é assim: aquilo que você presenciou, aquilo que você está vivendo, aquilo que você participou. Não algo que alguém viveu por você, não é algo que alguém participou por você. Não, é algo seu, algo que você mesmo tem. Amém? E quando você fala daquilo que você presenciou, daquilo que você tem, daquilo que você está vivendo, você transmite segurança ao falar, não é verdade? Você não tem dúvidas. Ninguém pode te induzir a mudar o seu depoimento, porque você está falando a verdade. Você está falando de algo que você viu. Então, por mais que os advogados tentem te induzir a dizer algo diferente, eles não vão conseguir, porque você está falando somente o que você presenciou. E aquilo está em você. E você está somente testemunhando aquilo que está em você. E hoje, irmãos, o testemunho de um filho, de uma filha de Deus, é isto, não é verdade? Falar daquilo que temos, falar daquilo que nós estamos vivendo hoje. Por muitos anos nós ouvimos pregar-se sobre testemunho, e isso era colocado somente na vida natural, falando de um bom testemunho, uma boa conduta e assim por diante. E está certo, não está errado. Um cristão, ele tem que viver corretamente, ele tem que vestir-se corretamente, ele tem que ser um dizimista. Tudo isso faz parte do seu testemunho. Porém, o testemunho, ele consiste também em você expressar aquilo que está dentro de você. E não somente expressar de uma maneira vaga, de uma maneira que as pessoas talvez possam te induzir a mudar o seu depoimento. Não, falar com segurança. Falar com segurança, saber do que você está falando. E quando você expressa o seu testemunho desta forma, então ninguém vai poder mudar o seu pensamento. Amém? Eu estive já esse ano 2 vezes num tribunal aqui em Criciúma, junto com a minha família, em audiências devido àquele ocorrido lá em casa. E a última foi uma audiência de reconhecimento, para ver se reconhecíamos o réu. E a juíza me perguntou se eu lembrava de detalhes do réu. Eu disse, eu lembro de alguns detalhes. E disse a ela os detalhes que eu lembrava. Embora eles estivessem com a cabeça coberta e assim por diante, eu pude ver o rosto. E eu me atentei em alguns detalhes. E nos levaram a uma sala para fazer o reconhecimento, um por vez. E quando eu entrei, eu pensei, bom, eles me disseram, vai ter 4 pessoas, tu vai nos dizer qual dessas 4 é o réu. E eu pensei, bom, vai ser um gordo, um magro, um alto, um baixo, um branco, um negro e assim por diante, né? Vai ser algo fácil. Não, eram 4 pessoas realmente parecidas. E se eu não tivesse atentado-me nos detalhes, eu não teria reconhecido. Mas quando eu vi, eu olhei e eu vi os detalhes que eu tinha visto, eu disse, é aquele de camiseta assim, assim, assim. E o profeta diz que os detalhes são realmente importantes na vida cristã. Os detalhes, irmãos, da mensagem, os detalhes dos parágrafos, a Bíblia, os detalhes dela são realmente importantes para nós nesses dias. Porque quando você for deparado com certas situações, você vai lembrar desses detalhes e são eles que vão te fazer reconhecer do que você está falando. Para que você não seja envergonhado, para que ninguém possa dizer para você, você está errado, não é aquele ali o réu. O promotor, o advogado de defesa, a juíza estavam na sala ao meu lado. E quando eu disse quem era, eles viraram as costas e me chamaram para sair. Ninguém disse uma palavra, porque eu acertei quem era. E não era fácil de dizer não. E eu não tentei adivinhar, eu sabia de detalhes. E aí está o que nós devemos nos atentar hoje. Então, o nosso testemunho,
A verdadeira testemunha de Deus hoje, ela presta atenção nos detalhes da palavra. Porque são esses detalhes, irmãos, que têm nos conduzido a um caminho mais alto. São esses detalhes que têm feito nós caminhar com mais segurança do que nós já tínhamos antes. Antes nós estávamos felizes por termos participação na ceia da maneira correta, de crer no único Deus e descer as águas em nome do Senhor Jesus Cristo, de crer que Deus não é três pessoas, tudo isso nos alegrava. Porém, Deus trouxe a sua palavra e nos apresentou detalhes para nós, abriu ela e você começou a enxergar coisas que te fazem crer diferente às vezes. Coisas que as pessoas não entendem, mas você sabe que são importantes. Você sabe que são necessários. E crendo nesses detalhes, você sabe, eu sei do que eu estou falando. Pode vir Satanás tentar te desanimar, pode o inimigo vir contra você, mas você sabe quem é ele. Amém? Lembra de São Martim? Quando estava no seu escritório, meditando para uma palestra, veio Satanás diante dele. E não veio de uma maneira assustadora, veio da maneira de um anjo. De um anjo, muito bem vestido, e disse: Martim, eu sou o teu Senhor, ajoelha-te e me adora. E Martim, com a Bíblia na mão, ele olhou e disse: vamos, Martim, me adora, eu sou o teu Senhor. Sabe, eu sou aquele quem você prega, me adora logo. Mas não convenceu o homem de Deus. E ele olhou para ele e começou a prestar atenção nos detalhes. E viu que aquele anjo tinha uma coroa na cabeça. E ele com segurança disse: Satanás, vai embora daqui, o meu Senhor ainda não está coroado. Se fosse um homem que não tivesse prestado atenção nos detalhes, irmão, logo estava de joelho nos pés do inimigo. Não é mesmo? E isso é que muitos estão fazendo hoje, adorando a palavra de uma maneira errada. Ah, mas eu creio em Deus, eu sou um crente dessa mensagem. Amém por isso, você é um crente dessa mensagem. Porém, olhem o que está sendo apresentado diante de você. Preste atenção nesses detalhes, para que você não incorra no risco de adorar de uma maneira errada. Não é verdade? Porque nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, se nós olharmos os detalhes, até mesmo do mundo, tudo ao nosso redor, hoje prega para nós. Se você prestar atenção, a natureza faz todos os dias pregação para nós. A própria natureza prega para mim e para você. Não é mesmo? Veja que o ano antigamente tinha 4 estações, e assim por diante. Hoje está tudo trocado. Hoje está misturado inverno e verão e assim por diante. E é temporal em cima de temporal, e terremotos, e tudo isso é um cumprimento da palavra. Então a natureza está pregando a palavra de Deus para nós. Não é mesmo? Ela está gemendo, sabe por quê? Pela nossa perfeição. A natureza está gemendo pela minha e a sua perfeição. Ela está pedindo a Deus, ela está clamando a Deus que eu e você chegue logo à perfeição, porque a própria natureza não aguenta mais o que está acontecendo. Como falou o irmão aqui, nós víamos nos noticiários os acontecimentos de cidades longe daqui. Hoje é na nossa porta, hoje é no nosso bairro, não é verdade? O que está acontecendo. Então isso tudo, meus irmãos, é uma pregação para mim e para você. Que nós devemos nos apegar mais a Deus, que nós devemos ler mais a mensagem, que nós devemos prestar mais atenção nesses detalhes, buscar a compreender a palavra de Deus. Não somente ler a Bíblia de qualquer maneira, mas ler com entendimento. Pedir a Deus um entendimento, pedir a Deus uma compreensão daquilo que você está lendo, daquilo que você está ouvindo, um conhecimento mínimo para que você possa ter condição de absorver aquilo, para que aquilo não passe por alto a você. Os detalhes são muito importantes e não podem passar por alto mais hoje. Amém? É tempo de coroamento da obra do Senhor. E quando está se terminando uma grande construção, as últimas coisas que se faz naquela obra são os detalhes, não é verdade? No começo se usava máquinas para escavar, para fazer
as fundações e tudo mais. Mas no final você vê homens com um pincelzinho pequeno, dando detalhezinhos da mesma construção. Da mesma construção. E hoje é o tempo desses detalhezinhos. Da obra que o Senhor iniciou. Da obra que o Senhor começou e está terminando. E eu e você somos participantes dessa obra. Eu e você somos essa obra de Deus hoje. Eu e você somos os filhos e filhas de Deus. São aqueles a qual o Senhor tem falado, aqueles a qual o Senhor tem se revelado, tem se mostrado, tem dito quem Ele é. Amém? Andando um pouquinho mais aqui, se você prestar atenção, ainda falando sobre a natureza, veja o mar, irmão, que pregação é o mar, não é mesmo? Deus estabeleceu um limite a ele e disse, olha, somente até aqui você pode vir. E quanta água tem no mar, quanta fúria tem ele, e isso, Deus estabeleceu o seu limite, e as pessoas fazem casa ali na beirada e dormem tranquilamente, e sabem que aquela água não vai invadir a casa deles, porque Deus pôs um limite. E diz o profeta, Deus colocou um vigia para o mar, Deus pôs a lua lá em cima, olhando diretamente para ele. E disse o profeta, ela não pode nem mesmo adorar muito a Deus, porque se ela virar suas costas para adorar a Deus, o mar quer invadir a terra. Então ela tem que se virar e dizer, não, aí somente, só até aí, esse foi o teu limite, isso foi o que Deus disse a você. Agora veja, irmão, que inteligência tem a própria natureza, não é mesmo? A própria natureza sabe se esconder do frio. Quando chega o inverno, a seiva da árvore corre lá para baixo, na raiz, para não morrer. Que inteligência é essa? Não é mesmo? Que inteligência tem a árvore? Que inteligência tem a natureza? Quem fala com ela? Então, se nós olharmos uma árvore seca no inverno, é uma pregação para nós. É uma pregação para nós. Nós podemos dizer, olha, Deus está pregando aqui. Está vendo? Parece que ela está seca, mas não está, a vida está lá embaixo, porque se ela ficar agora, o frio vai matá-la. Mas deixe chegar o verão, ela virá e produzirá fruto. Amém? Aí está a natureza pregando para nós. Porque Deus, meus irmãos, Deus, Ele é um Deus de exatidão. Deus, Ele faz as coisas exatas. Deus não faz nada mais ou menos. Deus não faz nada por fazer. Tudo que Deus faz é exato, é correto. Deus, Ele é um Deus de exatidão. Se você tomar a Bíblia e você olhar toda a Bíblia e prestar atenção nos profetas do Velho Testamento e também do Novo, você vai ver que eles nunca falaram nada dele mesmo. Cada profeta que Deus enviou à terra, ele nunca falou nada dele, mas sempre falou algo que Deus deu a ele. E tudo que eles falaram que Deus deu era verdadeiro e veio a cumprimento, não é verdade? E não foi algo fácil que os profetas falaram. Nunca foi coisa fácil de se crer. O próprio Jesus, quando esteve à terra, não trouxe uma mensagem fácil de crer nela. Não, a mensagem boa de crer, a mensagem boa de seguir, se pregava pelos fariseus e saduceus e assim por diante. A mensagem de Jesus era um tanto quanto difícil de crer. Não é verdade? Agora, Deus inspirava os seus profetas, e se você olhar Isaías, vamos olhar um pouquinho aqui, Isaías 9, versículo 6, o que diz? Fala do nascimento do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Isaías 9, 6 diz, eis que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte e poderoso, príncipe da paz. De que estava falando? Do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Agora, essa profecia não foi dada a Isaías. Isaías não falou isso um ano antes do Senhor Jesus nascer. Isaías não profetizou quando José e Maria já estavam noivos. Isaías profetizou do nascimento do Senhor Jesus 900 e tantos anos antes dele vir à terra. Que inteligência foi essa que falou com Isaías? Se não fosse o Senhor, não é mesmo? Que homem poderia profetizar tão exatamente? Qual homem que poderia ver essas coisas? Mas Deus tomou o seu profeta e mostrou para ele o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então Isaías pôde profetizar que o menino ia nascer, a forma que ele ia nascer. E agora nós podemos falar também de um outro profeta,
que falou da morte do Senhor Jesus Cristo. Isaías falou o seu nascimento, Davi profetizou a sua morte. Antes de Jesus nascer, antes de Jesus vir à terra, Davi falou da forma que ele ia morrer. Salmo 22 diz: furaram-me as mãos e pés, rasgaram minhas roupas, lançaram sorte sobre elas, meus ossos estão aparentes. Que inteligência tomou Davi para falar disso tão exatamente, para dizer até mesmo as palavras que o Senhor disse da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Que inteligência tinha Davi, irmão, para poder falar disso? Nenhum homem pode falar essas coisas tão exatas como foram faladas. Nenhum homem é inteligente a tal ponto. Mas quando Deus pega esse profeta, então ele fala exatamente as coisas que Deus quer. E essas coisas que ele falaram aconteceram exatamente como foi profetizado. Amém? Porque não foi um homem. E o irmão Branham diz na mensagem o testemunho de uma verdadeira testemunha, o profeta diz: uma coisa era Davi fora do Espírito. E nós, lendo a Bíblia, sabemos os atos de Davi fora do Espírito. Davi fora do Espírito adulterou, matou para adulterar, não é mesmo? Diz o irmão Brandão, uma coisa é Davi fora do Espírito, outra coisa é Davi no Espírito. E aí ele traz para a igreja e diz, uma coisa é uma igreja no Espírito, e outra coisa bem diferente é uma igreja fora do Espírito. Uma igreja fora do Espírito, ela canta, ela ora, ela jejua, ela vira noites orando, mas ela não está no Espírito. Mas quando essa igreja está alinhada com a palavra, e ela recebe o Espírito de Deus, irmão, ela é muito diferente. Ela está na condição de Davi, que pode falar exatamente as profecias do Senhor. Fala exatamente aquilo que Deus tem dito a ela, e isso acontece perfeitamente como foi falado. Porque não é uma igreja fora do Espírito. Não, é uma igreja no Espírito. E ela é muito diferente disso, profeta. Leia a mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha. Está ali. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença nisto. Amém? Veja que inteligência tinha tomado esses profetas para eles poderem falar disso. E hoje, meus irmãos, o dia que nós estamos vivendo, tem que haver uma inteligência suprema sobre a igreja, para conduzir esta igreja do Senhor no caminho do Senhor Jesus Cristo. Porque se não houver a inteligência de Deus sobre a igreja hoje, a igreja se perde, a igreja não encontra o caminho, não há inteligência suficiente em nenhum homem hoje para poder te indicar o caminho. Mas se Deus tomar aquele homem, se Deus tomar aquela igreja, ela conhece o caminho. Então Deus precisava fazer algo por nós nesses dias. Deus precisava tomar a mim e a você, como filhos e filhas dele, como sua noiva, e cuidar de nós, tomar conta de nós, estar junto conosco. E por isso ele teve que descer à terra novamente nesses dias. A cabeça teve que vir à terra hoje, para juntar-se com o corpo, porque a igreja é o corpo, mas o corpo sem a cabeça não pode fazer nada. O corpo não anda sozinho por aí. Você já viu alguém sem cabeça andar por aí? Veja, uma pessoa demente e ele não sabe o que está fazendo. E a igreja sem a cabeça, a igreja sem o cabeça sobre ela hoje, ela não sabe o que está fazendo. Ela não sabe o que está cantando, ela não sabe o dia que está vivendo, ela não sabe o que está sendo pregada, ela não conhece a maneira certa de orar a Deus, nada disso. O irmão Branham chega a dizer assim, você precisa ter revelação para até mesmo ler Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está escrito na Bíblia, mas diz o profeta, você precisa ter revelação para ler isso. Senão é um texto qualquer, não é mesmo? Então se o cabeça não tiver vindo à terra hoje e não se ajuntar com a igreja não conhece as escrituras. A igreja não sabe onde está caminhando, não sabe aonde ela está pisando. Ela não tem entendimento do que está sendo cantado. Mas quando esse cabeça veio,
e ajuntou-se com o corpo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós podemos cantar com segurança. Vocês que têm o dom que Deus deu a vocês para compor, vocês compõem com segurança. Vocês pegam suas canetas e vocês não sabem o que estão escrevendo, mas Deus toma vocês e diz: escreve aí, vai escrevendo aí. E aí pega um outro com violão lá e bota uma música sobre aquilo, e quando aquilo é apresentado é uma bênção para a igreja. Porque não foi um homem que escreveu, não foi um homem que cantou, foi Deus que inspirou aquilo. E aí Deus tomou a igreja e deu à igreja inteligência, conhecimento para entender aquilo que está sendo pregado. Senão o dom de compor, de tocar, seria em vão. De que adianta os irmãos virem aqui cantar e cantar, o pastor vir aqui pregar e pregar e pregar, e nós não termos um entendimento para compreender? Deus não trabalha só numa ponta, Deus trabalha em toda a extensão. Em toda a extensão Deus trabalha. Então Deus usa um para cantar, outro para compor, outro para pregar, e usa vocês para levantar suas mãos, para agradecer a Deus, para louvar a Ele. Amém? Que ministério Deus tem dado a nós? Não a quem toma esse púlpito, não. Quem toma esse púlpito, sabe de uma coisa? É o menor de todos. Deus nunca levantou um povo para o homem. Não, por causa do povo, Deus colocou um homem. Deus levanta um homem para falar com o povo. Mas Deus não diz assim: olha, eu tenho lá um grande pregador, então eu vou pegar uns lá e vou colocar lá, porque aquele homem precisa pregar. Não. Deus pensa: eu tenho lá uma filha minha, uma serva minha, eu tenho lá um irmãozinho lá, eu sei que ele é um verdadeiro, ele é uma parte minha. Ele é um ovo que estava perdido, ele estava no galinheiro, mas a palavra vai passar lá, vai arrancar ele. Então, naquela cidade, naquele lugar, eu vou colocar um pregador dessa palavra, para trazer a palavra para aquela águiazinha. Amém? Por isso, meus irmãos, a cabeça tem descido à terra, porque a igreja não consegue, não tem força para andar sozinha, precisa da inteligência de Deus. E quando esse poderoso Deus se manifestou, quando os selos foram rompidos, quando a Bíblia tornou-se nova para mim e para você, me diga, você não começou a ver detalhes que você nunca tinha prestado atenção antes? Não é verdade? Você lia de uma maneira que você não prestava atenção nos detalhes. Você nunca ligou para as datas das mensagens, por exemplo. Mas quando os selos se abriram para você, quando a palavra foi aberta, quando a Bíblia tornou-se nova para você, você começou a pegar agenda e papel e caneta e escrever. E quem não tem essa inteligência não entende nada do que você escreveu. Não é mesmo? Porque Deus se esconde na simplicidade. Deus se revela nela, mas Deus também se esconde nela. Amém? Precisa ter a inteligência de Deus hoje, para ver a palavra aberta. Ninguém pode ver esse livro aberto com a sua própria inteligência. Alguém pode tomar as mensagens e lê-las e relê-las todas. Mas se não tiver a inteligência de Deus, ele não vai ver o livro aberto. Ele não vai compreender o livro aberto. Ele vai estar maleável, sabe? Pode vir um bom advogado a você, num tribunal, e se você não tiver certeza, irmão, ele muda o seu depoimento. Ele te convence a falar coisas que você não quer falar. Mas ele te convence, porque você não tem certeza. E quando não se tem certeza, fica um espaço enorme para dúvida. E quando alguém consegue insertar a dúvida, aí complicou tudo. Quando alguém tem uma pontinha de dúvida, basta uma pontinha de dúvida. Quando você não viu o livro aberto, Satanás vem e pode levar aquela pessoa para um lado a crer demais, ou pode segurar ela para crer de menos. Não é mesmo? Porque há espaço para isso. Há espaço na mensagem para isso. Não para aqueles que têm a inteligência de Deus, mas para aqueles que têm a mensagem como de uma maneira natural. Eu tenho um livro aberto. E se você for debater com elas, você tem que estar muito bem fundamentado para ele não mudar o teu depoimento, viu? Porque se não muda o seu depoimento. Mas se você tem certeza do que você está falando, você dá um abraço nele e diz: irmão,
apareça aqui, vamos tomar chimarrão e café, vamos dar risada, mas não vamos falar mais desse assunto, tu vai perder teu tempo, porque você tem certeza do que você está falando. Amém? Você viu os detalhes da palavra. Hoje o livro está aberto diante de você. Amém? Deixa eu ler aqui alguns parágrafos na mensagem A Brecha, para não ficarem minhas palavras somente, né? Para dobrarmos o prego, como se diz. É A Brecha, parágrafo 37. Alguns parágrafos. Agora veja, o mistério desse livro de 7 selos será revelado ao toque da mensagem do anjo da 7ª igreja. Está vendo? O 7º anjo começa a tocar. E aí estão as mensagens escritas aí. E temos isto em fita, em forma de livro. Agora, ao começar o toque da mensagem, o mistério se cumpriria. Veja, nesse tempo. Agora vamos notar, o livro do mistério de Deus não é revelado até a mensagem do 7º anjo ser tocada. Aí está um detalhe para nós olhar. Não é mesmo? Ninguém podia abrir o livro até a mensagem do 7º anjo ser tocada. O livro não estaria aberto até aí. Amém? Agora, estes pontos serão importantes nos selos. Tenho certeza, porque isto deve estar interligado, cada partícula. Se você notar cada detalhe da palavra, você consegue, pela graça de Deus, ligar esses pontinhos, irmãos. Ligar esses pontos e fazer a luz acender em sua vida. Amém? Agora, isto está escrito de modo misterioso, porque nenhum homem, em parte alguma, sabe isto. Deus somente, Jesus Cristo, veja. Agora, mas é um livro misterioso. É o livro da redenção. Entraremos nisso daqui a pouco. E agora sabemos que esse livro da redenção não será completamente entendido. Buscou-se desvendar ao longo de 6 eras da igreja. Mas no fim, quando o 7º anjo começar a proclamar o seu mistério, ele conclui pontos deixados incompletos que esses indivíduos buscaram desvendar. E os mistérios descem de Deus, como a palavra de Deus, e revelam a revelação inteira de Deus. Então a divindade e tudo mais é posto em ordem. Todos os mistérios, a semente da serpente e tudo mais, hão de ser revelados. E aonde que eles seriam revelados? Ao abrir dos selos. Não é mesmo? Somente quando os selos fossem abertos. Então todos esses mistérios, que durante as 6 eras buscou-se compreender, buscou-se entender, buscou-se pregar sobre isso, não foram totalmente abertos, não foram clareados até o toque da mensagem do 7º anjo. Agora veja, não estou simplesmente inventando isso. Isso é o que? É assim diz o Senhor. Vou ler isto no livro para vocês. Ao toque da mensagem do 7º anjo, o mistério de Deus se cumpriria, que foi anunciado por seus santos profetas. Esses são os profetas que escreveram a palavra. Ao toque da 7ª era da igreja, a última era da igreja, todas as coisas deixadas incompletas ao longo destas eras da igreja, buscou-se desvendar, serão concluídas. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre a cabeça. Agora lembre-se, este 7º anjo está na terra no tempo desta vinda. Aleluia! O 7º anjo, o mensageiro, tinha que estar na terra como João estava na terra. A escritura que lemos fala de João. Vocês estão tristes porque ele está batizando mais gente do que eu, porque a igreja dele está crescendo. Era isso que eu quis pregar todo o tempo. Agora que ele está na terra, convém que eu saia de cena e que ele cresça. Eu tenho que diminuir. E é isso que está acontecendo hoje, irmão. O anjo terrestre diminuiu, morreu, está na sepultura. Porém, o anjo celestial desceu. O Filho do Homem desceu. E ele está crescendo hoje. Ele está crescendo mais e mais a cada dia dentro do seu povo. Amém? Ele tem crescido aí dentro de você?
Ele tem te fortificado. Você pode dizer que o Filho do Homem está forte aí dentro de você? Que tamanho é a sua fé? Até onde você pode ler e crer? Aí vai medir sua fé. Aí vai medir o tamanho que está o Filho do Homem em sua vida. Amém? Glória a Deus. Exatamente como João estava transmitindo a sua mensagem, ao mesmo tempo em que o Messias veio nos dias. João sabia que ia vê-lo, porque ia apresentá-lo. E compreendemos que, nas Escrituras, em Malaquias 4, há de haver um como João, um Elias, a quem a palavra de Deus possa vir. E ele há de revelar, pelo Espírito Santo, todos os mistérios de Deus, e restaurar a fé dos filhos, a fé dos pais apostólicos. Restaurar todos os mistérios que buscou se desvendar ao longo destes anos denominacionais. Agora, isso é o que a palavra disse. Sou responsável apenas pelo que ela disse. Está vendo? Está vendo? Está escrito, está certo. É o que isso é. Agora vemos que esse livro de 7 selos, agora, é o mistério da redenção. É um livro de redenção de Deus. Então, irmão, se você quer alcançar a redenção, você tem que compreender os detalhes dessa palavra. Amém? Porque esse livro é um livro de redenção. Deus tem clareado isso para nós. Deus inspirou o pastor a pregar redenção para nós. E como nós estávamos falando com os jovens, né, irmão Lucas, está ardendo dentro de nós esse assunto. Nós podemos com satisfação e alegria dizer que a redenção tem 3 partes, é a redenção pelo sangue, pelo poder, redenção em plenitude e regozijo. E buscamos compreensão para entender esses detalhes que estão ali. Porque isso nos impulsiona, isso nos alegra, isso nos compunge a levar nós a ler as mensagens. Porque Deus tem trabalhado com seus filhos. Amém? Agora, todos os mistérios nesse tempo se cumpririam ao toque deste mensageiro. Agora, aqui está o anjo na terra. E o outro anjo forte, mensageiro, desce. Veja, este anjo era um anjo terrestre, mensageiro. Mas aqui desce um do céu, um com certo arco celeste. Veja, só poderia ser Cristo. Exatamente como foi em Apocalipse capítulo 1. De pé no meio dos 7 castiçais de ouro, com um arco celeste na aparência de pedra, de jaspe e de sardônica. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Veja, irmão, que o quanto é necessário isso para nós. Para encerrar, nós podemos tomar os discípulos a caminho de Emaús. Veja, eles estavam esperando a ressurreição de Jesus. E as Marias tinham ido ao sepulcro de manhã e anunciado que Jesus não estava mais no sepulcro. Elas foram e contemplaram a pedra removida, entraram ali e não viram mais o corpo e saíram anunciando: Jesus ressuscitou, porque ele não está lá. E os dois, caminhando a caminho de Emaús, conversavam sobre esse assunto um com o outro. E de repente um terceiro chegou e começou a conversar com eles, a fazer pergunta: do que vocês estão falando? Só você é estrangeiro? Só você está por fora dos acontecimentos? Só você não sabe? Olha, Jesus, e começaram a contar a história, e citaram as mulheres. Se bem que as mulheres foram lá no sepulcro e nos disseram que Jesus não estava lá. Testemunharam que viram o sepulcro aberto, que entraram e não viram o corpo, porém nós mesmos não vimos ele. Nós mesmos não vimos ainda Jesus ressuscitado. Ele disse: ó nécios de coração, tardios para compreender. E começou a citar todas as escrituras, desde Moisés. E foi citando elas para eles. E eles não entendiam. E diz a Bíblia, que em São Lucas 24, versículo 13, você encontra a passagem dos discípulos ao caminho de Emaús. Diz a Bíblia que eles estavam com os olhos como que fechados. E eles não viam, não entendiam o que Jesus estava falando. E foram caminhando, e quando chegaram na aldeia, Jesus quis passar direto, seguir seu caminho. Eles disseram: não, senta aqui, vamos comer com a gente. Vamos jantar, e aí você descansa, depois você segue sua viagem. E Jesus citou todas as escrituras, era o homem que eles estavam esperando,
Eles estavam esperando ver ele ressuscitado, sabiam das Escrituras, sabiam da promessa, estavam crendo nelas. Jesus estava caminhando com eles e eles não entendiam. Eles não conseguiam compreender. Mas diz a Bíblia que quando assentaram-se à mesa e Jesus tomou o pão e partiu, então seus olhos se abriram. Então seus olhos se abriram para conhecer quem era ele. E quando conheceram, ele desapareceu. E aí eles disseram: mas irmãos, tu lembra que o nosso coração ardia quando ele falava conosco? Irmão, se nós não ver o livro aberto, nós vamos ter só ardor no coração. Nós vamos sentir arrepios, nós vamos vir no altar e chorar e criar propósitos em nossas vidas que nunca vamos alcançar se não ver o livro aberto. Porque a mensagem de hoje, para você ser um vencedor, é crer em toda a palavra. E a palavra hoje é o livro aberto. Amém? É a mensagem do dia. Então, se você quer vencer você mesmo, você tem que crer em toda a palavra. São João 8,32 não diz assim: conhecereis a verdade. Conheça a verdade, e a verdade vos libertará. As pessoas buscam em chamadas de altar. Eu não estou dizendo que isso é errado, tá? Me entenda. Não estou dizendo que você não pode vir no altar e chorar e pedir que ore por você. Não, tudo isso está certo. Porém, isso não pode ser uma rotina. Não, irmão, ora por mim. Pastor, me unge com óleo. Irmão, vamos fazer uma campanha de oração em favor do irmão fulano. Mas o irmão fulano nem lê mensagem. Nós temos que entender os detalhes da palavra. Para sermos uma verdadeira testemunha de Deus, você tem que compreender o que você está falando. Sua fé tem que ser clara. Sua fé tem que ser compreendida por você mesmo, irmão. Eu tenho que compreender o que eu estou crendo. Eu tenho que compreender, entender o que eu estou falando. Por isso eu não vou correr e querer pregar o que o pastor prega. Eu não vou querer pregar a altura que o irmão Eze prega. Eles têm um dom mais apurado, eles têm mais visão para isso. Eu vou até onde eu alcanço. Amém? E estou buscando te alcançar. Tu corre, irmão, isso não te pega. Estou buscando te alcançar, mas tu corre muito. Sabe? Vamos buscar de Deus força para compreendermos a palavra. Para sermos verdadeiros e verdadeiras testemunhas do Senhor. Entender esses detalhes nos leva a ser uma verdadeira testemunha de Deus. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja louvado.